Vamos dar início à nossa segunda videoaula de História no 7º ano e nesta videoaula nós vamos continuar com o nosso assunto sobre as grandes navegações. Agora nós vamos falar diretamente sobre o processo de colonização na América. Observem essa imagem. Nós temos aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e os colonizadores que vieram a ocupar esses territórios. Nós temos aí em amarelo os espanhóis, né? Eles vão ter a maior parte dos territórios a serem colonizados na América, que vai desde a América do Norte, passando pela América Central e vindo à América do Sul, ou seja, os espanhóis vão estar presentes nas três Américas. Nós temos em seguida os portugueses, que vão estar presentes apenas no Brasil, na cor verde, vocês podem observar. Nós temos também a Inglaterra, na cor azul, que vai colonizar a América do Norte e alguns territórios na América Central e América do Sul. Nós temos em seguida, em vermelho, os franceses, presentes em alguns territórios na América do Norte, Central e do Sul, e na cor negra nós temos os holandeses, presentes apenas em parte da América do Sul e em algumas ilhas na América Central. Assim nós podemos observar a distribuição desses países colonizadores aqui na América. Com relação à motivação, a gente viu na aula passada que a América vai ser descoberta por Colombo, né? Nós vimos que o grande interesse era a ampliação das rotas comerciais, a busca por novas mercadorias, por metais preciosos, a questão religiosa, né? Então eles buscavam essas novas rotas, buscavam descobrir essas terras para obter mais poder, mais riqueza. Com relação às conquistas espanholas, aqui nós temos sequencialmente alguns países da América Central e América do Sul que vão ser conquistados pelos espanhóis. Em 1509, o que hoje nós conhecemos como Panamá foi conquistado pelos espanhóis. Em 1511, o que hoje nós conhecemos como Cuba foi conquistado pelos espanhóis. Em 1519, nós tivemos a conquista do México. E em 1532, a conquista do Peru. Os espanhóis seguem conquistando outros territórios além desses. Vamos falar sobre a conquista do México, que foi um dos mais difíceis. Então serve como base para a gente entender como é que se deu a conquista dos espanhóis em todos esses territórios. Com relação ao México, o grande conquistador desse território foi o Hernán Cortés. Esse que era um estrategista, um militar, um corsário a serviço da coroa espanhola, vai ser incumbido de vir aqui para a América e conquistar o território do México. Quais foram as estratégias que Hernán Cortés utiliza para destruir o povo asteca, para conquistar, subjugar o povo asteca e dominar aquele território? Nós vamos ter, primeiramente, a primeira estratégia é o conhecimento da língua asteca. Então o Hernán Cortés ele vai procurar descobrir, entender, para poder conversar com aquele povo na língua deles. Nós vamos ter também o conhecimento do próprio povo asteca. Ele busca conhecer os hábitos, a cultura, religião, toda a forma de vida do povo asteca. Nós vamos ter também o acirramento das disputas entre as tribos inimigas. Então, quando ele passa a conhecer o povo, passa a conhecer a língua asteca, ele percebe que existem várias tribos ali dentro, muitas inimigas. Então, ele começa a acirrar essas disputas, colocar uma tribo para lutar com a outra. Ele influencia negativamente
para que aquelas tribos rivais entrem em conflito. Nós vamos ter também a identificação do povo mais forte, e ele vai se aliar aos inimigos desse povo mais forte. Então ele percebe qual é a tribo ali dentro daquela cultura que é a mais poderosa e vai buscar se aliar com os mais fracos. Para quê? Para derrubar o mais forte. E aí ele pode depois trair os mais fracos e derrubar eles também. Fica mais fácil para ele. Ele também utiliza a pólvora. Essa é uma questão muito importante, porque as armas que têm a pólvora como meio destrutivo são muito mais poderosas. Os indígenas dessa região utilizam lanças, arco e flecha, né? E eles utilizam o rifle, utilizam canhões, que são muito mais fortes e poderosos. Nós temos também a tática de cerco às cidades. Isso é uma tática medieval. As cidades elas são fechadas, os soldados, as tropas cercam as cidades e bloqueiam as entradas. Assim não pode entrar comida, bebida, as pessoas ali dentro vão ficando fracas e vão ser mais fáceis de ser derrotados. Ele também utiliza, mesmo sem saber, as epidemias de varíola. Então esses indígenas, essas tribos que aqui viviam, nunca tinham tido uma gripe, nunca tinham tido varíola, rubéola, várias outras doenças, e os europeus carregavam esse vírus. E para os indígenas que viviam ali nunca tinham tido essas doenças, era fatal. Então é uma arma química utilizada, mesmo sem saber, por os europeus, pelos espanhóis, o que vem a matar mais da metade dos indígenas. São essas doenças que os europeus trouxeram da Europa quando vieram para cá. Então todas essas estratégias juntas vão fazer com que o povo asteca, o povo do México, venha a ser derrotado, subjugado por o Hernán Cortés, pelos espanhóis. Nesse mapa, nós podemos perceber pela cor os povos onde eles habitavam e o momento que eles foram conquistados. Na cor verde escura você tem os astecas, na cor verde mais clara você tem os maias e na cor amarela você tem os incas. A partir desses povos, que eram os mais poderosos, os mais antigos, mais desenvolvidos, esses conquistadores espanhóis começam a entrar no interior. Observem aí as setas que mostram a direção desse processo de tomada de terra, de colonização, e vão pegando as tribos mais fracas do interior. Vamos ver um videozinho agora que vai deixar essa questão ainda mais clara para vocês. Após chegarem pela primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles, e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça,
e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo. Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão. A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas: ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. Vamos continuar, ainda falando sobre a colonização espanhola, com relação aos motivos, basicamente era poder, né? Riqueza, ganância. O rei espanhol ele buscava mais terras, mais riquezas, metais preciosos, ouro, prata, as pedras preciosas que vão ser encontradas ali. E no caso dos espanhóis, eles vão encontrar muito ouro, o que vai levar grande riqueza para o rei. Algumas características desse processo de colonização espanhola aqui na América. Nós vamos ter os adelantados. O que seriam esses adelantados? Eram os homens que buscavam riqueza e prestígio. Homens de onde? Da Espanha, que vinham para cá atrás de riqueza e prestígio. Essas pessoas eram chamadas de adelantados. Nós tínhamos também as capitulações, que era o contrato que dava o direito de explorar a terra e escravizar indígenas. Então esses adelantados, esses homens, quando vinham para cá, o rei da Espanha dava a eles um papel, um contrato, um documento que dava a eles o direito de explorar aqui a terra, de escravizar indígenas, fazer o que quisesse aqui. E esse contrato, esse documento, era chamado de capitulações. Nós tínhamos também a Casa de Contratação, que ficava em Sevilha. Sevilha é uma cidade lá da Espanha, muito importante até hoje. Então lá se localizava a Casa de Contratação, que era um órgão que controlava as atividades comerciais, administrativas e jurídicas, como por exemplo a questão dos impostos, os julgamentos, as distribuições de terras. Então era na Casa de Contratação que as capitulações eram dadas aos adelantados. Nós vamos ter também o Conselho das Índias, que vai substituir a Casa de Contratação. É uma espécie de evolução da Casa de Contratação. Com relação à mão de obra indígena, o índio ele vai ser usado como escravo. Ele vai ser capturado e vai ser usado como mão de obra. O trabalhador vai ser o indígena. Então nós vamos ter em 1512 a criação da Lei de Burgos. Essa Lei de Burgos, ela dizia o seguinte: só poderia ser escravizado o indígena envolvido em batalha. Qualquer indígena que se envolvesse em alguma luta, em algum tipo de combate, seria capturado e escravizado. O que na prática é um absurdo, porque é evidentemente que qualquer tribo iria se revoltar e se rebelar contra esse processo de domínio, de colonização. Nós vamos ter também as encomiendas, que são terras entregues aos adelantados pela coroa, ou seja, pelo rei, para serem exploradas. Tudo que havia nelas podia ser utilizado. As tribos, o minério, as plantas, os animais, enfim, tudo. Essas eram as terras, né, que iam ser entregues aos adelantados para ser exploradas. Eram chamadas de encomiendas. Com relação à mineração, ali se encontrava e se procurava o ouro e a prata. Era a grande riqueza que os espanhóis queriam e que vieram realmente a encontrar nessa colonização espanhola. No caso, o México, o Peru e Bolívia eram os principais exploradores do ouro e da prata. Os outros países, como Argentina, Chile, Paraguai, entre outros, vão ser utilizados para a produção de alimentos. Então, os alimentos eram plantados, eram cultivados nesses países, Argentina, Chile, Paraguai, entre outros, que ali não foi encontrado o ouro e a prata, e era levado para o México, Peru e para a Bolívia, onde tinha muito ouro e muita prata, e eram, vamos dizer assim, os fornecedores de alimentos. Já o México, o Peru e a Bolívia eram onde era explorado o ouro e a prata.
Tínhamos também os vice-reinados. As colônias elas foram subdivididas em regiões e entregues a administradores. Esses administradores, vamos dizer assim, era como se fossem governadores, eram chamados de chapetones. O rei da Espanha é quem escolhia esses indivíduos, que eram sempre homens nobres, importantes, vindos da Espanha. E aqui eles iam governar esses vice-reinados, que eram as colônias, né, que vão sendo divididas em vice-reinados para, vamos dizer assim, organizar melhor esse processo de colonização e exploração das riquezas aqui. Quais eram os objetivos do rei ao criar esses vice-reinados? Aumentar a capacidade administrativa, né, melhorar a forma como administrar essa colonização, melhorar a economia, buscando sempre mais poder, mais riqueza, e questões de estratégia militar, para sempre estar lutando e derrotando esses povos indígenas e até mesmo invasores, piratas que viessem da Europa para tentar roubar essa riqueza que os espanhóis já estavam conseguindo ali. Aqui vocês veem, né, a distribuição dessas áreas administrativas, desses vice-reinados. Então você tem o vice-reino da Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, vice-reino de Nova Granada, Capitania Geral da Venezuela, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, Capitania Geral do Chile, né, e a América Portuguesa, Brasil. Então você tem aí, perceba que vários desses vice-reinados vieram a dar origem aos países de hoje, como por exemplo a Capitania Geral da Venezuela, que acabou se transformando no que hoje nós conhecemos apenas como Venezuela, e assim sucessivamente, né? Observem bem esse mapa e notem as cores e o nome de cada vice-reinado desse momento. Aqui nós temos a pirâmide social, como a sociedade nessa América Espanhola veio a ser distribuída por importância e composição dessa sociedade. Lá em cima, no topo, na ponta da pirâmide, nós temos a parcela mais importante da sociedade, os poderosos, vamos dizer assim, que representava apenas 1% da população. Então você tem o clero e os chapetones. O que seria o clero? O clero são os membros da igreja. Lembrando que a igreja nessa época era apenas a igreja católica. Os evangélicos ainda não existiam nesse momento. Então eram os padres, os bispos, os freis, os membros da igreja. Em seguida os chapetones, que eram os espanhóis importantes, nobres, que ocupavam os altos cargos administrativos, cheios de privilégio. Então lá em cima, no topo, a categoria mais importante da sociedade eram os chapetones e o clero. Em seguida nós tínhamos os crioulos, que representavam 13,5% da população. Quem eram esses crioulos? Eram os descendentes dos espanhóis nascidos aqui na América. Então imagine um juiz espanhol que vinha para a América com sua esposa e o filho dele nascia aqui na América. Não era um menino, uma criança nascida na Espanha, era nascido na América. Então esse indivíduo, apesar de ser rico, ser de uma família importante, ele era um crioulo, ele não era um espanhol. Nós vamos ter em seguida os mestiços, que representavam 27,5% da população. Os mestiços eram os filhos de espanhóis com negros, ou espanhóis com indígenas, né, com nativos. Então tinha um sangue misturado, mestiço, uma cor diferente, né? Então essas pessoas já iam exercer cargos mais simples. Eram os capatazes, os artesãos, comerciantes. Geralmente os mestiços trabalhavam, serviam para os crioulos, né? Eram empregados dos crioulos ou dos chapetones. E por último, a maior parte da população, os mais pobres, os mais simples, representando 58% do povo, nós tínhamos os índios e os negros. Eram os escravos, eram os trabalhadores.
eram esses que sustentavam todo o resto da pirâmide, né? O trabalho, o suor, o sacrifício desses índios e negros escravizados sustentava a riqueza de todos os outros lá em cima. E assim era a sociedade colonial espanhola. Ainda com relação a esse processo de colonização, nós podemos falar na questão cultural e religiosa. Na questão cultural e religiosa, nós vamos ter dois acontecimentos, que é o processo de aculturação e o processo de hibridização. Vamos entender esses dois e ver a diferença. A aculturação é quando nós vamos ter a substituição da cultura indígena pela espanhola. Isso é o que vai acontecer na maior parte dos países. Até mesmo no caso do Brasil, isso vai acontecer. Então a religião do índio, ela desaparece. O que é que fica? A religião que o europeu trouxe, no caso, a Igreja Católica. Então toda a religiosidade desses indígenas, ela some, desaparece, não é mais praticada hoje. O que é que ficou? A religiosidade do conquistador, do colonizador. Com relação a roupas, vestimentas, o que os indígenas usavam acabou, desapareceu. O que é que ficou? O que os europeus julgavam como certo. As roupas, as vestimentas, a cultura, a religiosidade, tudo que o europeu conquistador achava que era o certo é o que ficou. E o que o indígena, que o nativo utilizava, desapareceu, não se usa mais. Hibridização é quando junta e mistura a cultura do colonizador com a do colonizado. Quando se misturam, aí nós temos a hibridização. Então é a mistura da cultura, dos itens religiosos, questões religiosas, que também pode ser visível. A gente pode usar como exemplo, inclusive, a questão do candomblé aqui no Brasil, onde você tem uma mistura da cultura africana, da religiosidade africana, com a religiosidade que o europeu trouxe. Então a aculturação é quando aquela cultura do mais fraco desaparece e a do mais forte, do opressor, é a que fica. E a hibridização é quando os dois se misturam e aí você encontra dentro dessa cultura elementos do conquistador e do conquistado. Com relação à questão da Igreja Católica, a presença da Igreja Católica aqui nas Américas, essa presença ela é forçada, ela é imposta. O colonizador ele vai obrigar ao indígena a mudar a sua maneira de ver Deus, de ver a religião, empurrando à força, em muitos casos através da violência, a conversão desse índio em cristianismo, em cristão. Nós vamos ter a extinção da cultura indígena, mesmo com a resistência, com a luta desse indígena para não ter a sua cultura perdida, mas é imposta essa nova religiosidade. Existem alguns indígenas que conseguiram sobreviver a essa aculturação, mas esses são os que se isolaram na natureza. Até hoje você ainda consegue encontrar nos confins da Amazônia, no meio da selva fechada, indígenas que vivem como se vivia há 2, 3 mil anos atrás. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos agora para a nossa segunda atividade. Então vamos para a nossa segunda atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina História, professor Diógenes Lira, turma 7º ano, aluno, não esqueça de assinar. Vamos para a nossa segunda atividade. Questão 1. Descreva o processo de conquista espanhola e suas estratégias utilizadas na América. Assunto que nós temos aqui na nossa videoaula. Questão 2. Realize uma pesquisa na internet sobre o tratamento dado aos indígenas pelos colonizadores espanhóis. Então, o que é que os colonizadores espanhóis faziam com os indígenas? Questão 3. Descreva a sociedade colonizadora espanhola, citando cada segmento, sua participação e importância social. É a pirâmide social que nós vimos nessa aula. Questão 4. O que foram os vice-reinados e quais os motivos que levaram à sua criação? Então é isso, gente. Boa sorte a todos e até a nossa próxima videoaula.